Pessoal, aqui é o professor Ariel Menezes. Estamos aqui em mais um vídeo da série de Construindo uma Aplicação Web com a Logada do Zero. E nesse vídeo a gente vai falar sobre login e autenticação, né? Como autenticar usuários cadastrados e limitar acesso a endpoints. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser um git switch para branch de dev, fazer um git pull e um git switch "-c feature add login endpoint". E aí a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, de fato, ir em nossas rotas e criar uma rota de login. Então vai ser um router, aí o Copilot já sabe. E lá no nosso controller de usuário a gente vai fazer um endpoint para login. Então o que é que nosso endpoint de login precisa? Vai ser bem parecido, né? A gente vai olhar se tem um corpo na requisição, se esse corpo tem um usuário, se tem senha. Se não tiver, a gente reclama aqui, retorna o 400. Se tiver, a gente pega esse usuário senha, pesquisa no banco de dados user.findOne para achar um usuário que tenha esse nome de usuário no banco de dados. E se ele não existir, né, se isso retornar nulo, a gente fala usuário não encontrado. Se o usuário for encontrado, aí como a gente colocou aqui na nossa modo de usuário select false, a gente tem que fazer um ponto select mais password para ele trazer a senha. E aí, se a gente encontrou a senha, encontrou o usuário, a gente vai pegar aqui a senha e utilizar o bcrypt novamente para comparar a senha crua que foi enviada pelo usuário com a senha que a gente tem no banco de dados. E aí o próprio bcrypt sozinho ele vai saber aqui, vai entender qual é o salt dessa senha, vai pegar o salt e somar com a senha enviada e fazer o hasheamento dessa senha com esse salt para ver se a senha enviada é igual à senha que a gente tem guardado lá no nosso banco de dados. Se essas senhas forem iguais, isso aqui vai retornar verdadeiro. Se forem diferentes, ele vai retornar falso. Se for retornar falso, a gente fala invalid credentials. Se ele retornar verdadeiro, a gente fala login successful. Só que não basta a gente retornar um login successful. Primeiro aqui a gente vai falar aqui, ó. Vamos colocar um log user not found. Se ele der um user found, a gente vai falar aqui um password match. E aqui a gente vai fazer um console log user logged in successfully, user.username. A gente não ficar printando a senha do usuário. Só que falta uma coisinha aqui importante, que é a questão do JSON Web Token. Então, existe uma biblioteca chamada JSON Web Token, do NPM, que a gente vai utilizar ela para gerar JWTs. São os JSON Web Tokens que a gente utiliza para a questão de autenticação. Então, a gente pode usar um algoritmo específico para gerar esse JSON. A gente vai ter uma senha privada que a gente vai gerar essa senha que vai ser utilizada para a geração desse JWT. Então a primeira coisa é npm install JSON Web Token. Instalado, a gente vai fazer aqui um import JWT from JSON Web Token. E aqui após o smatch, a gente vai fazer essa geração do JWT. Então a gente vai criar um token com jwt.sign, passando o ID do usuário e um secret, que vai falar em quanto tempo essa senha expira. Esse secret a gente tem que adicionar aqui nas nossas variáveis de ambiente. Então vamos adicionar nos dois. Aqui a gente vai deixar vazio, porque esse secret tem que ser gerado diferente para cada ambiente. E aqui a gente vai gerar um secret para a gente. E aí, como a gente gera um secret? Então tem um repositório aqui antigo que eu faço essa geração de secret. Aí a gente só vai copiar dele e colocar no nosso código, no nosso projeto. Então é esse comando aqui com o node que gera o secret para a gente. Então a gente vai vir aqui no nosso package.json, vamos fazer aqui um novo comando generate secret key. E aí a gente vai adicionar esse comando aqui para a geração desse secret. Adicionado, a gente vai rodar um npm run generate secret key. Aí ele vai gerar esse hash aqui aleatório, a gente copia. Se a gente rodar de novo, cada vez que ele rodar vai ser um hash diferente. Pode ser qualquer um deles. Só escolher um e o que você vai usar local versus o que você vai usar no Vercel vão ser diferentes. Então, aqui é o JWT Secret já adicionado. E prontinho. Então a gente vai retornar aqui um login successful
e retornar nosso token. Então eu entendo que se a gente só escrever a palavra token, isso aqui é um shortcut para ele fazer token, dois pontos token. Então a chave vai ser token, o valor vai ser o que está na variável. Então vamos ver aqui o usuário que a gente tem localmente. Vamos pegar o usuário Ariel. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou criar uma pasta aqui de requests. Vamos criar um arquivo aqui para, deixa eu pensar aqui, o ideal. Na verdade, a gente vai escrever aqui example requests para facilitar. E aí a gente vai criar um post registrar usuário, um post login usuário, post register user.sh. Aí isso aqui vai ser um call request, né? Request post. Aí vamos fazer para o localhost 3000 users register, username, password, isso aqui já está certo. Pontinho. E aí só de a gente executar esse example request aqui, ele já vai funcionar para a gente. Post. Pronto, não temos nada aqui. Então vamos criar. Vamos subir nosso projeto npm run start app. Start dos pontos app. Vamos dar uma olhadinha aqui no que é que ele está reclamando. Então a gente não está exportando nosso endpoint de login. Agora que a gente está exportando, ele funciona. E vamos rodar aqui nosso request. Deixa eu copiar de um terminal para o outro aqui. Então ele está reclamando que ele esperava um double quote em algum lugar. Não tinha. Vamos ver. Acho que agora ele vai. Pronto, usuário registrado com sucesso. Então, o cadastro de usuário está funcionando. Vamos fazer um login user agora. Então vai ser esse mesmo usuário. E aí, login successful. Então está retornando o nosso JSON Web Token gerado aqui automaticamente. Pronto, a gente agora já tem o cadastro de usuário, já tem a parte de login de usuário. Agora a gente só precisa criar rotas autenticadas que só usuários logados vão conseguir acessar. E aí, como a gente faz isso? A gente tem que criar um middleware de validação de token. Então a gente vai criar aqui uma pasta de middleware. Aí a gente vai chamar esse middleware de JWT Token Middleware.js. Então vai ser um JWT Token.middleware.js. E aí o que é que a gente vai colocar dentro dele? A gente vai importar nosso JWT, um JSON Web Token. E a gente vai fazer um Coast Verify Token. E aí o nosso próprio Copilot que dá uma ajudinha com a gente. Então, primeira coisa aqui, a gente vai olhar no header se tem esse authorization. Se a gente tiver, a gente vai fazer um split que vai vir bearer, espaço e o token. E aí a gente vai pegar o token que está depois do espaço. Se não houver token, a gente retorna 401, no token provided. E aí, a partir do momento que ele retornou um token, vou pensar aqui. A partir do momento que ele retornou um token, na verdade eu prefiro. Ah não, bora fazer assim mesmo. A partir do momento que ele retornou um token, a gente faz um jwt.verify token. Se o token existir, deu tudo certo. Deixa eu pensar aqui.
Então, a gente vai fazer o verify. Se o token não existir, ele vai retornar um erro aqui. Se tiver o erro, a gente retorna 403. Falhou autenticar o token. Se não tivesse erro, a gente só vai pegar aqui e fazer um next. E aí a gente não precisa fazer nada mais assim. No máximo, colocar aqui por exemplo, tudo dentro de um try catch, se for o caso. Então a gente pode fazer aqui só para o desencargo, colocar um try catch enorme. Só para ter absoluta certeza que se der algum erro, a gente vai retornar um 500 aqui, mais descritivo, apenas dizendo internal server error. E pronto, já temos nosso middleware montado. Então a partir daqui a gente só vai fazer um export default verify token. E nos endpoints que a gente queira que sejam autenticados, a gente vai colocar esse middleware. Então, por exemplo, vamos criar um endpoint aqui, vamos criar um controller aqui de example controller.js e colocar aqui security security. Deixa eu ver aqui se o Copilot te ajuda a gente a pensar aqui um nome. Security example controller. Security example process. E aqui a gente vai fazer só um console log aqui. Something that needs authentication was run here. This is a security endpoint. E aí a gente vai retornar esse security example. Vou tirar esse process. E aí lá no nosso route a gente vai criar um example route.js. E aí vai ser um security. Vai ser só um barra aqui. A gente vai exportar esse router e ele vai pegar aqui o example controller. Example controller. E aí o que acontece? A gente tem esse nosso middleware aqui, né? O verify token. A gente vai vir aqui, vai fazer um import verify token from middleware. E aí a gente vai colocar esse middleware aqui. Então a gente vai ter a rota, o middleware de verificação de token e o endpoint, que é o controller que vai fazer a execução de algum processo que precisa do JWT. Por fim, a gente vai vir aqui no nosso index, vamos importar esse example route e vamos fazer um app.use secure example route. E prontinho. Se eu quisesse, eu poderia colocar o middleware aqui, e aí todas as rotas que estão dentro dessa rota aqui precisariam do JWT, ou então eu posso colocar para cada rota especificamente. Aí eu posso selecionar algumas para não ter a verificação de token e outras para terem. Então vamos fazer o teste aqui. Vamos colocar aqui esse daqui vai ser um get. Deixa eu ver se ele é um get. Tá como poxa, eu quero que seja um get. Vai ser um get. Então vai ser um get secure endpoint. A gente vai fazer um get para um nosso cadê? Secure example route. A gente não envia nada.
E aí ele fala no secure, no token provided, que é o que a gente colocou aqui, ó, no middleware. Nenhum token adicionado, que a gente não enviou authorization. Aí a partir do momento que a gente adicionar o authorization, ele vai passar a retornar ali o nosso retornar e ir para o próximo passo, né? E aí o que acontece? Se a gente adicionar um authorization que não seja válido, ele vai reclamar também que a gente está adicionando um authorization ali inválido. Então vamos fazer o teste aqui, né? Vamos adicionar um authorization, dois pontos, Bearer token. Vamos fazer a requisição aqui. Ele fala ó, failed to authenticate token. Então esse segundo aqui, né? Falhou autenticar o token. Então a gente vai colocar o token. Vamos fazer o post login user para receber um token novo. Vamos copiar esse token e colocar aqui. Se a gente apagar esse último caractere e colocar outro aleatório e fizer uma requisição, ainda falha. Mas se a gente desfazer isso aqui, agora ele fala, this is a secured endpoint. Então já está funcionando. Ou seja, nessa sequência de vídeos aqui, a gente fez ali por onde começar, né? Criação do GitHub, repositório GitHub. A gente iniciou uma aplicação web ali com o Node. A gente colocou nossa aplicação web no ar com o Vercel. A gente utilizou o banco de dados MongoDB ali com o Docker Compose e YAML para fazer todo o processo ali de guardar dados que a gente está recebendo em requisições. A gente colocou nosso MongoDB ali no ar com o MongoDB Atlas. Em seguida, a gente fez ali um endpoint de cadastro de usuários para armazenar a senha de maneira segura no banco de dados que a gente tem, tanto local, para a nossa aplicação local, tanto na aplicação do Vercel, colocando ali no nosso banco de dados que está no ar. E por fim, a gente fez a parte ali de login e autenticação, né? Os usuários que já estão cadastrados no banco de dados, eles podem fazer login, recebem o JWT, a partir desse JWT ele consegue acessar a endpoints que só são acessíveis para quem está logado. E aí, a partir daqui, você pode criar mais rotas, criar, por exemplo, rotas relacionadas a cadastros de informações relacionadas ao usuário, talvez, sei lá, você quer cadastrar uma lista de compras, uma lista de tarefas, e aí você pode criar endpoints autenticados em que o usuário vai mandar o JWT dele e você vai criar e salvar essas coisas associadas a esse usuário. Então, isso aí você pode evoluir essa aplicação na direção que você quiser com essa parte inicial aqui de cadastro de usuário, geração de JWT e validação ali do JWT com middleware. Então, pessoal, já finalizamos aqui a maior parte aqui principal dessa parte de criação de aplicação web com área logada do zero. A gente já fez aqui quase todo o back-end. Então, a gente vai estar tendo aqui em breve mais vídeos de próximos passos. Bons estudos aí, pessoal, e até a próxima.